Vou só começar aqui. Gravando. Beleza, então. Deixa eu colocar aqui. Oi, pessoal. Hoje eu tô aqui com a Marielle Bonfante. Ela é doutora em Ciências e Engenharia de Materiais da Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente desenvolve pesquisas relacionadas à sustentabilidade, economia circular e reciclagem de ímãs de terras raras. Ela foi professora voluntária por 2 anos no Departamento de Engenharia Mecânica da UFSC, lecionando a disciplina Engenharia para o Desenvolvimento Sustentável. Atualmente é bolsista na UFSC e integra o projeto de pesquisa Demonstrador Industrial do Ciclo Completo de Produção Brasileira de Imãs Permanentes de Terras Raras, o MAGBRAS. Professora, para a gente começar a conversar sobre o assunto, eu acho interessante a gente contextualizar. O imã, ele existe nas terras raras, o natural e o artificial. Se eu estiver errada, tu me corrige. O imã permanente, que é o que a gente mais vai conversar aqui, que é o centro da tua pesquisa, ele é o imã artificial. No Brasil, a gente tem vários locais que são polos de exploração e jazidas conhecidas, principalmente em Minas Gerais, Goiás, Amazonas, Pará. E uma coisa muito interessante é que o Brasil possui a segunda maior reserva de terras raras no mundo. E, inclusive, nem são tão terras raras assim, né? Então, eu queria que tu me contextualizasse um pouquinho mais sobre isso. Sim. Então, os ímãs permanentes ou os ímãs de terras raras, eles são ímãs processados, né? A gente não costuma chamar de artificiais, a gente costuma falar que é um material processado, passa por um processo metalúrgico, e em que a principal composição, o principal elemento, né? O elemento que dá essa característica de propriedades magnéticas elevadas são as terras raras. Então, usualmente, um ímã ele é composto de 30% de terras raras. São 4 as principais aplicadas nos ímãs: é o neodímio, o praseodímio, o disprósio e o térbio. E as terras raras, na verdade, são um conjunto de 17 elementos, mas que para os ímãs esses 4 são os principais. É, então, essa qualidade de ser um ímã, um super ímã, faz com que a gente consiga obter equipamentos eletrônicos muito mais eficientes num tamanho muito menor. Então, a gente consegue. Vou dar um exemplo do uso desses ímãs para alto-falantes, né? A gente consegue um alto-falante bem pequenininho, um tamanho bem miniaturizado, que uma vez que esse ímã, esse super ímã, esse ímã de terra rara, o ímã permanente, como se chama, ele consegue ter, então, a propriedade magnética elevada, mesmo num tamanho menor. Além disso, a aplicação dele assim, é muito importante em turbinas eólicas mais eficientes, principalmente as offshore, e nos motores de carros elétricos. Então, por isso que a gente fala que para a transição energética, esses ímãs são bem importantes. Justamente essa parte da transição energética e das usinas, eu queria saber um pouco mais em que momento que os ímãs têm a ver com a sustentabilidade. Na prática, como é que vai funcionar? Por que estão buscando tanto esses ímãs? Então, eles são aplicados, eles são essenciais, na verdade, para a transição energética. Então, a gente não consegue ter um carro elétrico hoje sem ímãs e terras raras, porque eles são componentes essenciais nos motores. Usualmente, um carro elétrico ou híbrido, ele vai ter, em média, 2 quilos de ímãs de terras raras. Então, quando a gente fala de eletrificação da mobilidade, a gente está sempre atrelado à necessidade dos ímãs de terras raras. Quando a gente fala de transição energética para além da mobilidade, quando a gente está falando de motores industriais, por exemplo, até ar-condicionado, a gente deixar de usar o ar-condicionado tradicional e ter um ar-condicionado
com refrigeração magnetocalórica, que é algo que pode ser mais eficiente, ainda não é comercialmente escalado. Então, essas outras aplicações, elas também têm a ver com a sustentabilidade por conta da eficiência. Então, quando a gente tem um motor industrial elétrico, usando ímãs de terras raras, ele vai estar mais eficiente. E se ele for elétrico, em vez de ser a combustão com combustíveis fósseis, também a gente vai estar num âmbito da sustentabilidade, e claro que desde que a matriz energética, né, a matriz elétrica, na verdade, que abastece esses motores também seja uma matriz renovável. Nada adianta a gente ter um carro elétrico, ter um motor operando, um motor elétrico operando uma máquina industrial, se a energia que abastece ela vem de fonte não renovável. Então, ela tem que estar atrelado tanto o motor, o uso, quanto a fonte de energia. E aí tem um outro ponto da aplicação dos ímãs que eu falei anteriormente, que é a aplicação nas turbinas eólicas, que é uma fonte de energia renovável que, quando aplicado, quando a tecnologia aplica os ímãs, ela também é mais eficiente. Certo, mas eu fico numa dúvida que eu vi muitas pessoas também questionarem. A exploração das terras raras, ela prejudica o local, sei lá, em Minas Gerais? Ocorre alguma uma coisa negativa em exploração dessas terras? Tá, isso em relação a. Isso é um ponto bem importante, porque a gente tem que falar tanto do benefício, né, da aplicação dessa tecnologia, que é o que eu falei, dos motores, da turbina eólica, e também dos danos, né, o outro lado, que é a necessidade de uma exploração de recursos naturais. Mas se a gente for olhar para todas as tecnologias, qualquer nova tecnologia, ela precisa de recurso mineral. Nós não temos como fabricar, seja um painel solar, seja qualquer outra fonte de energia renovável, não temos como fabricar nada sem a gente ter a utilização de recursos naturais. Então, isso a gente sempre vai estar atrelado. Em relação às terras raras, existe, assim, na literatura, uma preocupação muito grande com impactos sociais, porque atualmente boa parte das terras raras exploradas no mundo vem de mineração ilegal, tem muita questão envolvendo liberação de de elementos radioativos, né? Isso quando a gente fala basicamente da mineração como ela é hoje no mundo, né? São Tu já dados da presenciou literatura. alguma situação assim? Como? Tu já presenciou alguma situação assim? Já viu de perto? Não, porque assim, essa produção, ela hoje, ela é majoritariamente chinesa. Então, é muito difícil de conseguir acesso às minas lá. Então, não, eu nunca fui, são dados da literatura, né? Aqui no Brasil, temos mineradoras que estão começando a se instalar. Eu já estive na sede de duas delas, em Minas Gerais, e assim, o que eles colocam, eles não têm produção industrial ainda, eles têm um demonstrador piloto lá. O que eles colocam como dados, né? O que eu vi lá presencialmente, eu achei muito positivo, porque eles apresentaram uma tecnologia que utiliza muito pouca água, se a gente comparar com com esse processo bem danoso da literatura, mas eu não tenho como fazer essa conferência se de fato o que está sendo apresentado é realmente o que é realizado, até porque eles também não estão fazendo ainda em escala industrial, isso é em escala piloto. Eu espero que sim, né? Eu acredito que sim, são empresas sérias, então
essa questão ambiental, ela me pareceu ser muito superior ao que é relatado na literatura em relação à China. Mas, como eu falei, isso precisa ser. Por isso existem os órgãos ambientais também que fiscalizam, né? E a mineração, ela sempre vai ter um impacto, não tem como a gente extrair um recurso natural sem causar impacto ambiental. Vai ter um impacto, vai ter um uso da terra, vai ter a retirada de material natural, vai ter o processamento. Então, isso é algo que algum nível de impacto vai ter. E o que eu acho que é mais importante é que essas empresas que estão se instalando no Brasil, que elas usem a melhor tecnologia possível. Isso acho que é importante a gente estar bem atento e que não se utilizem tecnologias obsoletas que causam grandes danos, né? Então, que de fato a tecnologia seja uma aliada, que as melhores práticas sejam de fato efetivadas, né, na produção aqui no Brasil. Quanto à Serra Verde no Goiás, eu não sei dizer, eu nunca fui lá, não conheço o processo deles. Ouvi dizer que é um processo de ciclo fechado, que teoricamente não teria também lagoa de rejeito, mas eu não sei dizer porque eu não estive lá. O que são as lagoas de rejeito? Na mineração, na maioria dos materiais que são minerados, ou os elementos, né, os minérios, eles formam lagoas de rejeito. Lembra do acidente de Brumadinho, de Mariana? Foi uma lagoa de rejeito. Imagina que é uma lagoa, literalmente, com lodo, e que ela é um material que é um subproduto da mineração, né? Então, na literatura, as mineradoras de monazita da China, elas geram essas lagoas de rejeito que possuem ali dentro elementos potencialmente radioativos e potencialmente, não potencialmente radioativos, mas radioativos e potencialmente danosos à saúde. E esse tipo de mineração que está se pretendendo fazer no Brasil, ao menos essa do Goiás, ela, segundo as informações deles, não geram esse tipo de passivo ambiental, mas eu não sei dizer quais as outras condições, quais os controles que faltam, o que tem, realmente eu não conheço o processo deles. Outra questão que eu queria ver contigo, ainda partindo do ponto de sustentabilidade, teria possibilidade, ou já se usa, ímãs permanentes nessa era da tecnologia, justamente na parte das IAs, nos data centers, onde, enfim, eles vão consumindo muita água, e que é um dos maiores problemas hoje da tecnologia. Não é a aplicação principal. A aplicação principal dos ímãs é carro elétrico e turbina eólica e equipamento médico de ressonância magnética. E alguma coisa para computador, HD, o HD do nosso computador tem, só que é um volume menor. Como eu falei, fone de ouvido, aqueles implantes para a pessoa que precisa do implante para ouvir, vai ter um ímã, mas é uma aplicação bem pequena, assim, uma quantidade pequena. No data center, eu não saberia dizer exatamente onde que aplicaria, mas se for, é uma quantidade muito pequena, talvez em algum motor elétrico que precisa lá, mas não diretamente no data center. Que é uma pena, né? Porque a questão do consumo da água é muito grande e eu acredito que seja uma das maiores preocupações hoje em questão de sustentabilidade. É que aí é outra questão. A água é para refrigerar o data Uhum. center, né? Aí o ímã ele não atua nesse sentido, ele atua para na geração de campo magnético, a não ser que fosse se existisse alguma forma de refrigeração magnetocalórica que fosse mais eficiente, mas isso está bastante longe ainda de uma aplicação de mercado. É que o ímã ele não atua diretamente no sistema de refrigeração. Ele vai atuar num motor elétrico, ele vai atuar de outra forma.
E hoje, a possibilidade do Brasil começar a consumir mais carros produzidos com esses ímãs é viável ou ainda não? O Brasil hoje já está registrando a venda de carros elétricos acima da venda de carros a combustão, né? Eu vi que tem alguns indicadores ali dos últimos meses que a venda de carros novos elétricos estava superando. Então, isso é uma tendência que com certeza não vai parar, vai ter um aumento ao longo dos próximos anos na circulação de carros elétricos, a demanda pelos ímãs vai continuar. Atualmente, esses carros eles vêm da China, tem uma montadora só no Brasil de carro elétrico, e mesmo eu acredito que os motores que ela usa devem vir da China. E o ímã com certeza vem da China, porque é a China que produz mais de 90% dos ímãs hoje no mundo. Mas a demanda vai aumentar não só no Brasil, como em todo o mundo. Eu vi que os Estados Unidos, principalmente, eles estavam buscando tentar investir nas terras raras aqui do Brasil, principalmente para a utilização dos ímãs. Como é que está a questão, realmente, dessa questão mais de outros países olharem para as terras brasileiras, principalmente para essas terras raras? Aham. E essa questão de acordos comerciais com outros países, isso é algo assim, é um poder de é um poder de negociação que o Brasil tem por ter as terras raras. E aí a negociação, se vai ser para um país A ou um país B, depende da estratégia geral do próprio país e das próprias empresas que estão instaladas. Não, não conversar com nenhum país fora do Brasil não faz sentido nenhum. Se a gente produzir terra rara para aplicar só aqui no Brasil, é muito pouco, não vale a pena. É uma demanda bastante reduzida, né? Então só vai fazer sentido tá explorando esses minerais, transformando eles em bens com maior valor agregado, se for para em algum momento exportar, né? Agora, se é para qual país exportar, de que forma vai ser, qual que vai ser a participação do país nessas empresas, se vai ser a participação numa empresa mineradora, numa empresa que produz o produto de maior valor agregado, vai depender de toda a configuração de estratégia de país, de leis, enfim, isso precisa ser regulamentado. Hoje, a exploração de terras raras, ela é como qualquer outro mineral. Qualquer país pode muito que bem vir aqui comprar uma empresa e trabalhar com ela. Nós não temos, desde a década de 90 que o Brasil tem essa possibilidade, né, de empresas de fora estarem operando aqui no Brasil. Então não há nesse momento, nenhum impedimento, mas é importante que haja sim algum tipo de estratégia do ponto de vista governamental para saber o que de fato vale a pena, quando que a exploração de terras raras está de fato agregando tanto economicamente como estrategicamente para o país, ou quando que é apenas um exportador de commodity em que a gente só fica com o passivo ambiental. Então precisa que isso seja bem estruturado. De que forma, não sei dizer, é algo bastante complexo. Fiquei um pouco em dúvida. A parte que mais atua nessa exploração das terras raras vem do setor privado ou público? Ou é uma parceria do governo com instituições privadas? As empresas, hoje, as empresas que estão atuantes, ou iniciando as suas instalações no Brasil, são todas privadas. A única iniciativa pública que nós temos são iniciativas de pesquisa, que são iniciativas bem amplas, diversas instituições de pesquisa e escala piloto também, que o City Senai é a primeira fábrica piloto de ímãs de terras raras. Eles
Eles também têm apoio governamental, assim, né, público. Mas as empresas, elas são 100% de capital privado aqui no Brasil. Outra questão que você falou muito da China ser o maior produtor hoje de carros com esses ímãs permanentes, 90%, né? Eu fiquei em dúvida um pouco, por que que o Brasil não produz mais? Porque ele é o segundo maior reservatório de terras raras e, consequentemente, dos ímãs permanentes. Então, o que que falta para o Brasil ter um poder maior de produção com esses ímãs? Na verdade, assim, o Brasil não produz ímã ainda. O que o Brasil tem é uma fábrica piloto, que é do City Senai, que ainda não está operando. O Brasil tem alguma produção em escala laboratorial, em laboratórios de universidade, tem essa planta piloto e não tem nenhuma empresa fabricando em escala comercial os ímãs. O que falta para poder fabricar precisa de investimento. É uma tecnologia super complexa, são equipamentos na ordem de milhões, né, de investimentos, então precisa ter investimento para que haja o desenvolvimento dessa cadeia. Do ponto de vista das mineradoras, também ainda não há produção. O que há é muito pequeno, assim, escala, dá para dizer, escala piloto ainda. Então, o Brasil ainda não é um player, um produtor de terras raras. Agora que as empresas estão começando a se instalar, estão começando a pedir licença ambiental. Como eu falei, lá em Minas Gerais, eu visitei duas mineradoras que estão com uma planta piloto, que é algo bem inicial, bem antes, para demonstrar a tecnologia. Então, o que falta é investimento e tecnologia. Agora, investimento de quem? Seja público, privado. O poder público tem investido bastante em pesquisas há muitos anos. Eu já trabalho com isso há 10 anos, sempre vinculada a projetos de iniciativa pública. Você comentou do Magbras, mas na verdade, meu maior vínculo é com o projeto Regina, que é um outro projeto de desenvolvimento da cadeia produtiva de ímãs no Brasil. E tem um outro projeto também que eu sou vinculada, que é o INCT Matéria, que também é um projeto com várias instituições, diversas universidades, institutos de pesquisa. Então, do ponto de vista de pesquisa, tem se investido bastante, pesquisa e desenvolvimento, né? Agora, a parte industrial é o próximo passo. Me conta um pouco mais da tua pesquisa atualmente. Já são 10 anos, né, pesquisando as questões dos ímãs. Queria saber um pouco mais sobre a tua pesquisa mesmo. Atualmente, o meu foco é no tema de economia circular e reciclagem de ímãs de terras raras. Eu iniciei a minha pesquisa há 10 anos atrás trabalhando com ESG, sustentabilidade e a cadeia produtiva, e agora eu estou com esse foco na economia circular. Mais especificamente, eu tenho feito quantificações de estoques e fluxos de ímãs que estarão disponíveis no futuro para o estabelecimento de uma cadeia reversa, uma cadeia de reciclagem. Para que a gente quer reciclar ímã? Para evitar a extração de depósitos naturais. Então, no momento que a gente consegue trazer de volta uma parcela dos ímãs já utilizados, que já estão em fim de vida, colocar isso de volta na cadeia, a gente complementa a produção primária. E quão avançado que está essa pesquisa? Porque realmente é muito importante, justamente nessa época que a gente vive, que a sustentabilidade está como um dos tópicos que a gente precisa para gerações futuras e para realmente a saúde do planeta e para a gente continuar vivendo no planeta. Assim, a reciclagem, ela no mundo inteiro, a reciclagem de ímãs no mundo inteiro, ela ainda não está numa escala comercialmente viável.
Hoje, 1% dos ímãs do mundo são reciclados, na verdade, menos de 1%. Aqui no Brasil, a gente tem pesquisas de laboratório que já conseguem dominar essa técnica, a gente já obteve ímã reciclado aqui dentro do país. A União Europeia tem uma meta bem ambiciosa de chegar a 25% de ímãs reciclados até 2035. Então, hoje é 1% no mundo, eles querem 25% na União Europeia. Então, nos próximos anos, esse tema vai avançar bastante. E também é muito importante para que a gente dê o destino correto dos equipamentos, né? Então, um motor que foi utilizado, seja num carro, seja numa indústria, e que ele chegue no fim de vida dele, ele precisa ser destinado corretamente para que os materiais sejam reaproveitados. Então, a reciclagem ela é importante para isso também, para a destinação correta dos resíduos, além de contribuir com a redução da necessidade de extração de elementos naturais. E qual que é hoje o maior desafio da tua pesquisa? Hoje, na reciclagem, o nosso maior desafio é a viabilidade econômica, principalmente pela coleta e desmontagem desses equipamentos, porque imagina que eles estão distribuídos em diversas localidades no Brasil, então a coleta disso tudo não é muito fácil, a logística disso teria que, então, ter todo um estudo de onde seria um centro de reciclagem ideal para que a gente não precise transportar tanto esses elementos, porque imagina que isso também tem um impacto, né? O transporte do material para ser reciclado. E o desmonte também é um grande desafio, porque os equipamentos até então, eles não são projetados para desmontagem, então muitas vezes precisa ser feito de forma manual, que é demorado, é oneroso. Então ainda está engatinhando assim todo esse sistema de logística reversa de reciclagem. O principal desafio hoje é a viabilidade econômica. E tu acha que essa viabilidade econômica vai melhorar? Como é que foi nesses 10 anos que tu esteve trabalhando com isso? Melhorou em algum momento? Assim, a gente está ainda em 1%, então é muito pouco, mas as pesquisas estão avançando com uma velocidade bem interessante. A todo momento tem novos desenvolvimentos. Outra coisa muito importante também que tem acontecido são as leis e diretrizes, né? Isso é um ponto fundamental para que a reciclagem ela de fato funcione. Aqui no Brasil agora a gente já tem bastante estabelecida a lei de responsabilidade pelo fim de vida dos produtos eletroeletrônicos. Quando a gente olha para turbinas eólicas e motores elétricos, ainda não temos uma norma sobre isso no país. Quando a gente olha para a União Europeia, já há um desenvolvimento um pouco maior em relação a isso, mas eles também não têm uma diretriz sobre ímã de terra rara, eles estão iniciando ainda agora uma possível diretriz para proibir a exportação de sucata, né, contendo ímã. E essas leis e diretrizes, elas visam fomentar os recicladores, os catadores, o desmonte, visa fomentar também a responsabilidade pelo fim de vida, pelos fabricantes, então que eles de fato fabriquem de forma que seja mais fácil o desmonte. Então, não é só a tecnologia, a gente também precisa olhar para as leis e as políticas. Para finalizar, você, os pesquisadores que trabalham com você também, eu queria saber qual que no final é o objetivo maior de vocês, que vocês vão lá trabalhar, estudar e pensar, não, a gente está aqui para isso. Queria que tu contasse um pouco dessa perspectiva.
Sim, futurístico. então, o nosso trabalho, né, de todos esses anos, ele está sempre voltado ao desenvolvimento da cadeia nacional de ímãs de terras raras. Então, nosso objetivo maior é que haja, de fato, o desenvolvimento dessa cadeia, que o Brasil possa não só explorar os elementos naturais, mas transformá-los em produtos de maior valor agregado e que essa cadeia ela seja viável e que traga benefício para toda a sociedade, que não seja algo exclusivo dos investidores, de poucas empresas, né? Isso é algo bem importante nos princípios da sustentabilidade para que a riqueza gerada ela seja distribuída, que os benefícios, não só a riqueza, né, mas outros tipos de benefícios que essa cadeia pode trazer para o país, que isso seja compartilhado. Muito legal. Teria mais alguma coisa que tu gostaria de comentar? Não, acho que a gente conseguiu passar nos principais tópicos. Então é isso. Muito obrigada pela tua participação hoje e sucesso nas pesquisas. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.